Olá novamente, nós estamos aqui continuando a nossa revisão. Nós fizemos a revisão do capítulo 1, que estava falando sobre a história, um capítulo explicando o que é a história e o que a história pode nos oferecer. Nós fizemos a revisão do capítulo 2, que estava falando sobre as diversas maneiras de explicar a origem da humanidade. Se a origem da humanidade é a partir da mitologia, como nós vimos dos gregos, dos egípcios, ou então é a origem religiosa que nós vimos a partir do cristianismo, ao criacionismo, ou então se é a origem científica que nós vimos a partir da teoria da evolução e da forma como o ser humano surge a partir do hominídeo e ele vai evoluindo até chegar no ser humano que nós temos hoje. Nós vimos também que a sociedade humana começa com pequenos grupos, grupos simples, grupos que vão ser não mais do que uma família, e ela vai se tornando cada vez maior, cada vez mais complexas. Nós vimos que nós temos uma divisão na história entre pré-história e história. A pré-história ela vai estar dividida em período paleolítico, neolítico e idade dos metais, cada um com as suas características. Nós vimos que o período paleolítico, ou da pedra lascada, ele vai estar com as características de que nós temos uma sociedade que é nômade, uma sociedade que é de coletores e uma sociedade no qual nós temos caçadores. Nós vimos que no Neolítico nós vamos ter uma sociedade que é uma sociedade sedentária, uma sociedade de agricultores e uma sociedade de pastores. E nós vimos na Idade dos Metais que nós vamos ter uma sociedade que não só trabalha com metal, mas tem a especificidade do trabalho e nós temos a introdução da religião com o surgimento das primeiras cidades. Mas antes de nós partirmos para a história propriamente dito, nós temos aqui o nosso terceiro capítulo que vai estar tratando justamente da origem do ser humano, mas da origem do ser humano em um lugar específico, da onde surgiu esse ser humano que vai chegar aqui na América, nesse continente americano no qual nós habitamos. Então, o ser humano que ele vai surgir na África com seus primeiros vestígios, com os primeiros traços do que é o ser humano na África, como nós vimos na aula passada. Esse ser humano ele vai se tornando cada vez mais complexo, ele vai fazendo objetos cada vez mais complexos, sociedades cada vez mais complexas, e essas sociedades cada vez mais complexas vão fazendo objetos mais elaborados, objetos mais complexos, esses objetos que vão saindo da pedra, vão saindo da madeira e vão para o metal, mas essa humanidade que vai se espalhar para o mundo inteiro, e a partir do momento que ela está se espalhando para o mundo inteiro, ela vai criando maneiras de melhor administrar, como por exemplo a escrita, que nós vamos ver nas próximas aulas. Essa sociedade, então, ela sai daqui, da África, todo ser humano tem sua origem na África, e vai para cá, para a América. Então, nosso desafio, que foi desse terceiro capítulo que nós fizemos as aulas, foi justamente tentar compreender como o ser humano sai daqui e vai chegar aqui. Como é que o ser humano sai da África e chega na América, sendo que não há uma ligação entre os continentes. Nós temos aqui um mar, milhares e milhares de quilômetros entre a África e a América, ou então, do outro lado, nós também temos um mar que vai separar a América da Ásia. Da mesma maneira, então, nós temos a dificuldade. Como é que o ser humano surge na África e vai chegar na América? Agora, nós temos teorias de como o ser humano vai fazer isso. Mas teorias de como o ser humano vai sair, vai migrar, ele vai se movimentar da América e vai chegar vai se movimentar da África, e vai chegar na América. Então, nós temos aqui a primeira teoria, que é chamada a teoria asiática, a hipótese asiática, que é justamente que o ser humano sai da América, ele vai caminhar pela Ásia, e a partir do momento que ele está caminhando aqui pela Ásia, ele vai chegar nesta pontinha aqui da Ásia, aqui, e a partir do momento que ele está nessa ponta da Ásia, ele vai chegar nesta ponta aqui da América. Daqui, então, para cá. A partir desse momento, então, nós temos aqui que fazer uma ligação entre uma ponta da Ásia até uma ponta da América. Essa ligação, nos dizem os cientistas, ela foi feita por esse estreito aqui, o Estreito de Bering. E esse Estreito de Bering, ele vai fazer a ligação entre a Rússia, a Sibéria e os Estados Unidos, o Alasca. Agora, como é que foi feita essa pontezinha aqui? Tem que ser feita uma pontezinha aqui, e essa ponte tem que ser forte o suficiente, estável o suficiente para o ser humano conseguir passar por ela, e a partir do momento que ele passa por ela, ele conseguir chegar no continente americano e se espalhar por toda a América.
Nos diz os cientistas que nós tivemos uma era glacial e a era glacial fez com que o gelo do Polo Norte, que estava para cá, ele vai descendo pouco a pouco até chegar nessa região, formando uma ponte entre a Sibéria e o Alasca. Essa ponte que vai pegar aqui essa distância de mais ou menos 85, 100 quilômetros que vai ter de distância entre um ponto ou outro, ela seria suficiente para conseguir fazer com que o ser humano passasse de um lugar para outro. Nós vimos essa primeira teoria, então, na sala de aula, e nós discutimos na sala de aula que haveria problemas para fazer essa teoria, para fazer essa passagem. Por exemplo, a temperatura do local, que seria muito fria, e essa temperatura poderia inviabilizar, poderia não deixar o ser humano passar ali de tão frio que estava. Nós vimos também que essa teoria, ela também tem concorrentes. Nós vimos que tem outras formas de explicar como é que o ser humano chegou na América. A outra forma de explicar isso seria justamente que o ser humano ele sairia da África, mas ele chegaria na América a partir da Oceania, a partir desse conjunto de ilhas que nós temos aqui. Então, durante todo o Oceano Pacífico, nós vamos ter aqui ilhas, e essas ilhas vão ser utilizadas pelo ser humano para chegar na América. Ou seja, o ser humano vai pegar um barquinho, vai pegar uma canoa, e a partir dessa canoa ele vai ir de ilha em ilha, vai ir passinho a passinho, até ele atravessar um dos oceanos mais perigosos, um dos oceanos mais agitados do mundo, e até chegar no continente americano. Obviamente isso vai ter seus problemas também. Viajar no oceano principalmente com uma canoazinha pequenininha, é um desafio enorme. Então nós temos nessa teoria aqui a dificuldade do próprio Oceano Pacífico. Como é que o ser humano vai atravessar o Oceano Pacífico com tão poucos recursos? Então, o que nós vamos ter aqui são duas teorias. Uma teoria que vai dizer para nós que o ser humano vai passar pelo Estreito de Bering, aqui por cima, e outra teoria que vai dizer para nós que o ser humano vai utilizar a Oceania para chegar na América. Essas duas teorias, elas não são conflitantes, elas não são contrárias, elas não são opostas entre si, tanto que os cientistas dizem que as duas coisas podem ter acontecido ao mesmo tempo, e essa seria uma terceira teoria, a teoria da dupla origem, a teoria de que o ser humano tanto veio pela Ásia como veio pela Oceania. Então, nós temos aqui das duas maneiras em uma única teoria. Você pode acreditar, então, que o ser humano veio pela Ásia, a partir do Estreito de Bering. Você pode acreditar que o ser humano veio pela Oceania, vindo ilha a ilha, navegando pelo Oceano Pacífico. Ou você pode acreditar nessa terceira teoria, que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Dentro disso, então, nós temos aqui uma explicação de como o ser humano chegou na América, mas nós temos uma explicação também de como o ser humano chegou no Brasil. Temos uma explicação também porque como o ser humano chegou no nosso território. Nós sabemos aqui que o ser humano chegou aqui no Brasil cerca de 15 a 10 mil anos atrás, dependendo da pessoa que está falando para você, dependendo do pesquisador que está colocando para você. Mas nós sabemos que o ser humano chegou em torno disso ao Brasil. Se o ser humano chegou aí, nós temos as primeiras populações do Brasil sendo populações que são nômades, populações que são então coletoras e caçadores. Mas a partir do momento que essa população chega no território brasileiro, ela se estabelece no território brasileiro e ela começa a formar sociedades no território brasileiro. Ela começa a formar sociedades cada vez mais complexas e essas sociedades vão ser, em alguns casos, sedentárias. Essas sociedades vão ser, em alguns casos, fixas em um local e a partir do momento que ela se fixa em um local, ela vai se desenvolvendo, ela vai se tornando maior e vai se tornando mais complexa. Nós temos então os primeiros povos americanos, eles vão ser caçadores, eles vão ser coletores, eles vão ser nômades. Mas esses primeiros povos eles vão se desenvolvendo e a partir do momento que eles vão se desenvolvendo, nós vamos encontrando os vestígios, nós vamos encontrando os indícios de que eles existiram aqui, eles existiram ali, mas nós vamos ter ali uma ponta de flecha, nós vamos ter ali algo que eles construíram que vai nos deixar e vai nos possibilitar estudar eles e tentar compreender como é que era essa sociedade. Vejamos aqui, nós temos aqui um mapa no qual nós vamos ter aqui os chamados sambaquis, que vão ser as primeiras estruturas que nós encontramos aqui no território brasileiro. Os sambaquis, ou o monte de conchas, vão ser então umas estruturas que vão ser construídas por esses primeiros habitantes do Brasil, que vão ser basicamente montes, que vão ser camada após camada, que vão ser construídas por essas pessoas. Essas camadas vão ser
de conchas, vão ser de restos de animais, vão ser de restos de peixes, mas elas vão se acumulando ao longo do tempo de que as pessoas que vão vivendo ali por perto. Fazendo então sambaquis que vão ser de grandes proporções, sambaquis que vão ser de 50 metros de altura, 400 metros de comprimento, 100, 200 metros de largura, mas eles vão ser sambaquis que vão ser de grandes proporções, vão ser pequenas colinas, quase. E essas pequenas colinas, esses sambaquis, eles vão estar espalhados por todo o território brasileiro, mas eles vão estar, em geral, mais no litoral brasileiro do que qualquer outra coisa. Eles vão estar por todo o território brasileiro, mas como hoje a maior parte da população brasileira também nessa época, ela vai estar no litoral brasileiro. E estando no litoral brasileiro, nós vamos encontrar a maior parte dos sambaquis que existem ainda hoje também no litoral brasileiro. Estes sambaquis, eles vão nos dar uma ideia de que existe uma sociedade complexa aqui no Brasil, e essa sociedade nos vai dar origem, vai nos possibilitar compreender como que é o desenvolvimento dessas sociedades primitivas também no resto do mundo. Essas sociedades, esses povos dos sambaquis, eles vão também formar outras sociedades mais complexas, como, por exemplo, a sociedade marajoara, que nós podemos ver aqui. A sociedade que está na ilha de Marajó, que fica lá no norte do Brasil, na foz do Rio Amazonas. A sociedade marajoara, como nós podemos ver aqui, ela tem as cerâmicas que até hoje são famosas. Essas cerâmicas essa cultura de cerâmicas, essa cultura de fazer cerâmicas existe até hoje, e você pode encontrar essas cerâmicas lá na região marajoara até hoje, na região da Ilha do Marajó. Essas cerâmicas são consideradas algumas das cerâmicas mais bonitas que existem no mundo, mas algumas das culturas que vão construir a ser uma arte que vai ser uma das mais valorizadas no mundo, e é uma arte brasileira. Essa arte brasileira vai fazer cerâmicas que hoje podem ser utilizadas, inclusive, na casa de qualquer um de vocês. Minha avó, por exemplo, tinha um pote bastante parecido com esse quando eu era pequeno. Nós temos aqui a cultura marajoara, que ela vai ter esses traços aqui que vão ser bastante característicos dela. Toda essa escrita que eles vão fazer aqui nas cerâmicas de barro que eles vão fazer. E até hoje nós temos aqui, hoje eles fazendo esses grandes potes que são características da cultura marajoara. Então, nesse terceiro capítulo, então, nós vimos como o ser humano chega à América e como o ser humano chega no Brasil, e a partir do momento que ele chega no Brasil, ele vai desenvolvendo culturas, ele vai desenvolvendo os sambaquis, ele vai desenvolvendo povos com cerâmica, povos com agricultura, e a partir do momento que nós temos esses povos, nós podemos considerar que sim, existia no Brasil culturas que eram complexas, culturas que nós podemos nos orgulhar ainda hoje, como é a cultura marajoara, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, encerramos aqui nosso terceiro capítulo de revisão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.